Oi, gente, tudo bem? Falei que em um minutinho eu tava de volta. Deixa eu só anexar aqui o tema. Anexar não, fixar o tema. Acho que deu, né? Opa. Tudo bem, gente? Obrigada por voltarem comigo aqui. Falei que ia voltar rapidinho. Foi só encerrei a live para poder salvá-la. A gente, antes de chamar a Maria Chantal, eu queria falar novamente que o Festival Uma ele está acontecendo de maneira independente. É um corre de todas as mulheres. Calma aí, vocês estão me corrigindo? É isso? Eu coloquei o arroba errado, gente? Peraí. Deixa eu só ver se eu coloquei o arroba certinho. Não, tá certo. É Maria.Chantal. Alguém tinha me corrigido aí, mas tá certinho, gente, o arroba. Bom, relembrando, o Festival Uma é um corre completamente independente, feito por 25 mulheres, 80% delas mulheres pretas, que estão no corre aí das artes, da cultura de uma maneira geral. E que, por conta do atual cenário, enfim, tiveram seus trabalhos, sua renda ou reduzida ou zerada. Então a gente se uniu para apoiar o trabalho de todas essas mulheres, colaborar para a disseminação dele, resistência sempre. E aí, paralelamente a isso, está rolando uma vaquinha online que toda a grana arrecadada vai ser dividida igualmente por todas as mulheres envolvidas no projeto. Então é importantíssimo que essa vaquinha possa receber o maior número de doações, porque aí quanto mais doações, mais essas mulheres vão ser impactadas positivamente, tá? Então o link tá na nossa bio, é só acessar. Oi, Ana Lu, tudo bem, meu amor? Oi, Su, a Jaque, Aquino. Ai, só as lindezas aqui. MC da Alfarra, maravilhosa, que vai estar com a gente já já, falando um pouco sobre o corre dela enquanto poeta, rapper, slammer. Ela é bafo demais, todas essas mulheres são bafo demais. E eu já vou convidar a Maria Chantal, que foi um presente na nossa vida. Indicação da Bia, que está aqui na produção comigo. Então, alguém está perguntando onde acesso a vaquinha. Maria, vai aqui no nosso perfil, @jalveirabrand, que é por onde está rolando essa live. Na nossa bio tem o link, tá bom? É só acessar lá. Pode mandar esse link para as pessoas também votarem. Olha eu louca, achando que estou no BBB. Para as pessoas doarem. E é isso. Ana Lu, maravilhosa, obrigada por estar aqui com a gente. Maria, tô te chamando para Maria Chantal, porque ela é maravilhosa. De verdade, vai ser uma baita troca, vai ser uns 50 minutos aí de troca entre a gente. Estou atrasada, inclusive. Oiê, maravilhosa! Olá! Vou colocar um filtro aqui que eu gosto de colocar filtro. Vai ficar bem Amo, bonitinho. Eu sou amo. dessas. Enfim, Hoje eu vim coloquei. sem filtro. Ai, maneiro. Eu tô aqui cheia de filtro. Eu amo colocar filtro, estamos aqui no Instagram mesmo, é para usar esses filtros, caramba. Olha, Ai, a MC Dalfarra te mandou mensagem aqui, ó. Chantal é rainha. Concordo. cara, amo demais, amo demais. Eu tieto sempre. A última vez que eu encontrei foi lá na UERJ. Eu nem sei se ela lembra disso. Ela estava lá sentada com as amigas. Eu fiquei assim: olha, eu sei que você não me conhece, mas eu amo seu trabalho. Ai, Ô, mas foi maravilhoso. Chantal, primeiro eu quero te agradecer de estar aqui, principalmente porque foi super na correria que a gente se falou. Quem me apresentou a Chantal foi a Beatriz Martinez, que inclusive está aqui ó, comentando. Ah, foi só Mulheres Maravilhas. Realmente concordo. A Bia ela está me ajudando na produção toda do festival. Tá nesse corre comigo. E aí a gente queria muito falar sobre esse tema, mas eu comentei ontem com a Chantal, que a gente fez um call,
E eu falei assim, eu quero muito falar sobre esse tema, mas eu não queria que fosse uma mulher branca, porque a gente sempre vê mulheres brancas falando Exato. sobre esse assunto. E eu precisava que fosse uma mulher preta trazendo esse assunto, trazendo as suas vivências, a importância disso para esse momento dessa discussão e para que a gente se enxergue uma na outra também. Então, te agradecer por ter aceitado o convite tão de última hora. Eu estou extremamente feliz, assim, imensamente feliz de te conhecer e de poder estar trocando aqui com você. Então, obrigada. Ah, eu agradeço. Eu fiquei muito feliz quando a Via falou comigo, porque, cara, óbvio que eu aceito. Até porque eu tenho procurado plataformas para eu poder cada vez mais expandir esse conhecimento que eu trago para outros corpos, porque precisamos falar sobre isso e principalmente do jeito que eu falo. Sim. Eu queria, Chantal, que você se apresentasse, falasse um pouco do seu corre, até você começar, por exemplo, a entrar nesse assunto, né? Porque você é Tá. uma pesquisadora autodidata. Então, eu queria que você contasse a sua história, como é que você acabou seguindo por essa linha de pesquisa. Então, o meu nome é Maria Chantal, eu tenho 25 anos, um bebê leonino com ascendente em escorpião. Signo é E importante, viu? muito importante, gente. Isso diz muita coisa. Eu sou angolana, eu moro no Brasil há 20 anos, né? Eu vim aqui criança com minha família. Eu sou formada em produção de moda, designer gráfico, web designer. E lá Tamo por junto. volta, tamo junto. E ali quando eu tinha uns 18, 19 anos, 20 anos, eu comecei a ter algumas eu comecei a sentir, né, a queimação diária no meu ovário e isso foi me preocupando. Na época eu desconhecia totalmente o meu corpo, o que me fez achar que era algo nos rins. E aí eu fui procurar um especialista de rim. E aí ele me encaminhou para ginecologista. E a partir daí eu comecei a perceber que eu não entendia nada do meu corpo. Na especialista, né, ginecológica, a gente fez uma pá de exames durante, sei lá, vários meses e não dava nada, assim, do porquê eu tá com aquela queimação no ovário. E quando eu comecei a ingestão de anticoncepcional, para mim foi uma maravilha, porque pausou tudo, eu não sentia mais queimação nenhuma, até que eu comecei a sentir reações no meu corpo e sentia a necessidade de parar. Na loucura, eu acabei abandonando tanto a especialista quanto os anticoncepcionais, porque eu estava muito desesperada, porque haviam crescido uns nódulos em cima dos meus ovários, assim, dava para sentir, dava para ver. E a partir daí eu comecei a me perguntar como é que as minhas ancestrais resolveriam, como é que a minha avó, como é que a minha bisavó resolveria. Na... E a partir daí, a partir desse momento de questionamento, assim, semanas depois, eu conheci a Kemetic Yoga. Enfim, é isso. Depois, assim, quando eu Já começar a que você apresentação, falou, uhum. já que você falou da Kemetic Yoga, eu queria que você falasse bem assim, rapidamente, sobre o que é e qual foi a importância dessa técnica para você. Que aí é para as pessoas também se situarem do que é essa prática. Então, a gente conhece a yoga sendo como algo vindo, né, da Índia, mas a yoga é originalmente africana. Uh, Antigamente havia uma comunicação do Antigo Egito, né, chamado Kemet, antes de terem mudado o nome para Egito. Havia uma comunicação de Kemet com Índia, e enfim, a Kemetic Yoga é uma yoga que é muito, muito, muito mais lenta comparada à yoga indiana. Trabalha bastante a respiração e também traz muito uma conexão do entendimento sobre os aspectos divinos do entendimento africano. Sim. E você falou, quando a gente conversou, você falou que a Kemetic Yoga, ela também trata o corpo não como uma fragmentação dele, né? Não o fragmentando, mas entendendo ele como um todo. Sim,
tem a filosofia holística, né, que é o entendimento do todo, não entendendo como caixinhas, compartimentos, mas entender que todas as áreas são partes de uma espiral. Então, o que te afeta no seu corpo físico, afeta no mental, afeta no espiritual e assim por diante. Não tem como o que afeta em um não afetar em outro. É loucura ocidental. Sim. Agora, Chantal, eu queria que você explicasse um pouquinho do que vai se tratar esse nosso bate-papo, Show. para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que é o seu trabalho de fato. Boa. Não, alguém comentou aqui como é que escreve. Ai, obrigada, Su, que é Magic Yoga. A Su Já, escreveu muito baixo. rápido, já Adoro mandou. minhas amigas! Adoro minhas amigas! O bate-papo, né? Eu quis trazer para cá algumas coisas como falar um pouquinho da questão da colonização do corpo preto, como o corpo preto ele serviu como um elemento fundamental para o que a gente conhece como de ginecologia contemporânea, né? Falar um pouco sobre James Sims, falar também como a África enxerga o feminino. Vou acabar trazendo os adinkras que fazem parte do meu trabalho de pesquisa de moda e falar também sobre por que autocuidado é coisa de preto. E daí eu vou falar também sobre autoconhecimento feminino e trazer minha pesquisa de ciclos, ciclo lunar, ciclo solar. E vai ser muito gostoso. E esses são os motivos para você continuar aqui com a gente nesse festival. Amo, amo. Então, bora começar. Bora, bora. Até porque eu tô com medo de não dar tempo, mas vai dar sim, porque eu vou falar bem Uma horinha rapidinho. vai ser pouco. Ai, deixa eu respirar. Ai, aliás, falando em respiração, vamos todas respirarmos juntas, né? A gente Deixa eu tá, até arrumar minha postura aqui agora, por favor. que eu tava assim, ó. Se tá sentada, apoia as costas. Se tá deitada, vê se a coluna tá retinha. Cuidado se você tá com o celular usando para não ficar com a cervical assim abaixada. É importante estar tudo alinhado, viu? Celular na altura dos olhos. É, então, vamos sentar direitinho. Põe a mão aqui no coração para a gente fazer a conexão com esse órgão que é tão importante, mas que a gente esquece. Então, fecha os olhos. Vou pedir para expirar. E na expiração, a gente empurra a barriga para dentro, né? O umbigo lá nas costas. E pausa no seu tempo. Pausou. E agora inspira, enchendo a barriga do máximo de ar que você conseguir. Pausa e expira. Na expiração, eu vou pedir para vocês fazerem barulho pela boca para tirar todo esse ar, toda a ansiedade e relaxar os músculos. Então, a gente começa o ciclo novamente de inspiração, encheu, pausou, expirou, fazendo barulho até o final, até sentir a barriga vazia, pausou, inspirou, pausou, respirou, fazendo barulho pela boca até sentir vazio. E pela última vez a gente inspira, pausa, expira, pausa, inspira de novo. Como é que vocês estão se sentindo? Nossa, menina, eu percebi que eu não tinha respirado direito hoje. Não, a gente não respira direito. E é importante a gente respirar pela barriga, né? Que é, na verdade, respirar pelo diafragma, porque assim a gente permite com que o pulmão também funcione em sua máxima potência. E a consequência disso é que o diafragma vai fazendo massagem no coração. Olha aí que bonito. Então, vai entrando mais ar, vai saindo. Sério, a questão é de verdade. Vai entrando mais ar, vai saindo mais ar. E essa oxigenação adequada faz com que o nosso corpo funcione melhor, ou seja, a musculatura que está travada, ela vai entendendo que ela pode soltar, porque você não está mais em momentos de estresse. E a sua
todo o seu organismo consegue ser oxigenado. Por quê? Porque quando a gente está respirando pelo pulmão, que é uma respiração curta, e a maioria das pessoas está, é uma respiração em que o corpo entende que está em alguma situação de estresse. E aí, nem todos os locais do nosso organismo são oxigenados. Então, o abdômen trava, as regiões sexuais também são travadas, no que eu digo que o corpo não vai irrigar, né, sanguineamente. O cérebro também não vai receber irrigação sanguínea, porque o corpo entende que a qualquer momento vai precisar correr. Então, se quando você está respirando pelo pulmão, você está dizendo para o seu corpo aumentar sua pressão sanguínea, porque você está em uma situação de estresse. Mesmo que você só esteja assistindo um filme de terror. O corpo é muito inteligente. Começou há 10 minutos o toque e eu já estou chocada. Ai, gente, respiração é vida. E eu sou pesquisadora autodidata, né? Pesquiso sobre o corpo, mas também questões que perpassam o corpo, como alimentação, chakras, que são o sistema endócrino energético, né? Porque a gente tem aí ai, eu esqueci o termo. O sistema endócrino, que são os órgãos responsáveis por secretar hormônios. E essa minha pesquisa e um pouco mais eu falo lá no meu e-book. Quem quiser adquirir, tá com o link lá na minha bio. Vão depois, mas fiquem aqui. E eu também sou revendedora do livro de Ginecologia Natural, que é um livro muito, muito foda para quem quiser começar a sua autopesquisa. E aí, a partir desse livro até, que eu construí muito do que eu vou trazer agora. Quando a gente fala sobre autocuidado, é muito comum que pessoas negras não se sintam pertencentes. Então, geralmente, há um lugar de distanciamento e isso é muito legítimo, porque a gente está num sistema em que tudo vai ser atravessado pelo filtro do racismo. A Sil Bahia, ela fala muito perfeitamente que os algoritmos também são racistas, porque quem está programando é racista. Então, quando tu taca lá yoga no Google ou em qualquer plataforma de busca, só vem o quê? Uma enxurrada de corpos brancos, magros e tal. Parece que você precisa ter um poder aquisitivo muito maior, ser branco para conseguir, para realmente ser legítimo a sua busca por autocuidado, mas não é. Quando eu falei sobre James Sims, esse cara é um cara que trabalhava como médico em uma fazenda de algodão. E aí, aproveitando esse contexto de escravização de mulheres afro-americanas, ele estava sem nada para fazer e começou a usar corpos pretos para fazer suas pesquisas, né? Para fazer suas investigações. Então, foram por volta de 13 mulheres, cujos a gente conhece principalmente 3 nomes: Betsy, Anarcha e Lucy, que sofreram por volta de 30 cirurgias sem anestesia em prol da modernização da ginecologia. E, enfim, sim, esse cara, ele mudou, né, a ginecologia moderna, porém, corpos pretos... Isso, em prol de corpos pretos. E a partir disso, a gente vê que esse olhar sobre o corpo preto ainda se mantém. A gente pode não ter, assim, a gente pode não saber da existência de laboratórios que usem corpos pretos para fazerem pesquisas, mas a gente sabe que são mulheres pretas que têm um trabalho de parto com menos analgesia, porque se subentende, né, dentro da categoria médica, que é um corpo forte, que é um corpo que suporta toda a dor, é um corpo que não precisa de anestésico, e também, por conta desse entendimento
desse olhar desumano, é um corpo que também é muitas das vezes ignorado, ou seja, mulheres pretas, mesmo com níveis de dor insuportáveis, têm tem um olhar de que estão sendo dramáticas, estão sendo histéricas, de que não é válido essa reclamação que ela está trazendo. Porém, esse entendimento que a gente tem de que é a partir daí que vem a ginecologia, né? Que é a partir de James Marion Sims que vem a ginecologia, é novamente um olhar racista, porque a ginecologia ela é muito mais antiga do que isso, né? Os egípcios, eles já tinham entendimento da ginecologia. O primeiro documento... Eu tenho seus Eu só livros! te interrompi para falar isso, porque ontem você comentou quando você gostava dela. Eu tenho seus livros! Espera aí, vou me concentrar. Os egípcios, né, o antigo Kemet já tinha total entendimento sobre o corpo. É no Antigo Egito que nasce matemática, filosofia e também a ginecologia. Então, o material mais antigo que a gente tem de pesquisa de ginecológica é o Kahun. Vocês podem tacar lá no Google, Kahun, que é um papiro que vai falando sobre algumas pesquisas de ervas ideais para alguns momentos e tratamentos de útero do feminino. Para além disso, também existiam pesquisas de tipo assim, como saber que uma mulher estava grávida? Era recomendado que ela fizesse xixi na terra e a partir do crescimento ou não do trigo sabia que ela estava grávida por conta do ápice de um dos hormônios no xixi do organismo de uma mulher grávida. Entendimentos, né? Já se entendia de hormônios, já se entendia sobre várias questões. E além disso, a cesárea, que a gente, hoje, né, a problemática é que ela é praticada de uma forma absurda, enfim, ok. A cesárea é uma invenção preta. A cesárea, ela é original ali de Ruanda, do Congo. Ela nasceu lá e é a partir do momento em que colonizadores brancos veem aquela prática sendo feita, né, usurpam e começam a praticar, como várias outras coisas dentro da cultura preta. Então, e para além disso, é importante saber que muito do conhecimento que a gente vê que é grego, né, enfim, toda essa glorificação do conhecimento grego, é importante vocês saberem que eles iam para o Egito estudar. Que engraçado, não é mesmo, Europa? Mas, enfim. Pegando conhecimento então, grego, né? Isso. Então, eu falei sobre tudo isso para a gente entender agora o corpo preto não como um corpo que está pedindo por favor, também preciso pensar autocuidado, mas um corpo que inventou o autocuidado. É seu lugar de pertencimento o autocuidado. Então, quando a gente muitas das vezes está comprando esse discurso hegemonicamente branco de que o autocuidado é apenas para um corpo branco, a gente está acreditando nisso que o sistema quer que a gente acredite e faça acontecer e dê continuidade a isso, a morte de corpos pretos. Quer falar alguma coisa, Jal? Nossa, eu estou um pouco chocada, porque várias coisas eu não sabia. E é muito doido que a gente precisa enxergar o corpo preto como protagonista, né? A quantidade de conhecimentos provenientes da cultura preta e que foram apagadas e ressignificadas, entre aspas, pela cultura branca europeia é bizarra. Assim, muita coisa que a gente acha que vem da Europa, das pessoas brancas em si, na verdade não, né? Então tem muita coisa que você falou agora que eu fui ficando chocada, porque nem eu sabia disso, né? Mesmo sendo uma mulher preta. Então é bizarro. Alguém comentou aqui, socorro, esse é só o começo da live.
compactuo do mesmo sentimento, gente. Socorro, é só o começo da live. Cara, e cada vez mais a gente vai descobrindo e descobrindo que várias coisas são de pessoas pretas. E assim, por que é importante a gente saber, né? Que foi criado e difundido, inventado por pessoas pretas. Porque a gente precisa sair desse lugar colocado, né, pela branquitude de que somos burros, não produzimos nada, e vários outros termos de subjugação da, de corpos pretos, tecnologias, inteligências. Sim. E quando eu sim, eu trouxe um ponto que é falar sobre a África e o feminino. A gente vive numa sociedade patriarcal, racista, que desvaloriza tudo que não é branco, né? O ser universal, o ser humano universal é branco. Os outros são os outros. Já dizia a Sim. Grada Quilomba. Então, tudo que não é branco é desvalorizado. Ainda que muito da branquitude venha como cópia de sociedades africanas, como a democracia, mas uma cópia mal feita, como sempre. Então, a África e o feminino é sobre como os africanos, pelo menos não colonizados, antes pré, né, colonial, tinham um entendimento sobre o corpo feminino como um corpo glorioso, um corpo divino. Por quê? Trago até o Duaf. O Duaf, dentro do conjunto Adinkra, era até para eu ter trazido, mas enfim, fica aí dever de casa de pesquisa de vocês. O Duaf ele é praticamente um pente-garfo, é um ideograma de pente-garfo. O Adinkra é um conjunto de símbolos onde cada um fala sobre a filosofia de Gana. E aí o DUAF, D-U-A-F-E, ele fala sobre como a mulher ela é um ser divino, porque é o único ser na Terra capaz de trazer vida, assim como Deus. Então, isso expressa a visão que esse e outros povos tinham sobre o ser divino, tinham sobre o útero. Se encontra muitos desenhos que fazem referência ao útero por conta do entendimento de que o útero, é um portal de vida. Todos os seres na Terra precisarão passar por esse portal para virem à Terra. Precisarão passar por esse portal para virem à Terra. Então, se olha para esse corpo com muito, muito, muito respeito. Que vai totalmente contra ao que a gente vê que é um comportamento colonial, ou seja, onde o colonizador também entende a potência do corpo feminino e por isso ele é tão subjugado. Sim. Porque não é possível deixar que esse corpo entenda esse poder, né? Exato, não pode, não pode de jeito nenhum. Então foram criadas várias questões para as mulheres sempre se olharem a partir do espectro do homem. Então, se o Sim. ciclo da mulher hormonal mesmo, ou emocional, é uma montanha russa, é circular, ela vai se sentir culpada porque não é linear como o do homem, que também Sim. não, enfim, e aí se encaixam várias questões. E aí, a partir desse entendimento que eu trago a minha pesquisa, porque a Kemetic Yoga, ela foi me apresentando as divindades, veio me apresentando Nut, Senhora do Céu e de todos os portais, veio me apresentando Alsete, que é Isis, né, o nome original no Antigo Egito, que é a mãe primordial, vem apresentando Maat, que é a Senhora da Justiça, do equilíbrio. E quando eu falo sobre divindades, que aula! Enfim, quando eu falo sobre divindades egípcias, a gente Tô com aprende essa muito de um sensação lugar também. de vários deuses. Na verdade, são aspectos de Deus. É como se entendesse que o aspecto de Deus da justiça é a mulher, é Maat. O aspecto de Deus, sabe, vai entendendo essas pluralidades.
E agora Gente, eu que vou. aula mesmo. E Eu agora tô eu vou. aqui, ó, sem porra nenhuma. Depois do que você falou, eu tô aqui, ó, já anotando tudo. Ai, mas assim que é bom. Assim que é bom. Trazer várias referências. E aí, ahn, eu falo sobre Dinky Nash, que é a primeira mulher, né, da Terra. É o primeiro fóssil encontrado, é o mais antigo, na verdade. Correção, é o mais antigo. A maioria conhece como Lucy, que foram como os britânicos batizaram esse fóssil, Sim. mas os etíopes, né, que é esse lugar onde foi encontrado, conhecem como batizaram de Dinkinesh, que é, se eu não me engano, a mais gloriosa ou a mais bonita, o significado. Isso para falar sobre, enfim, como autocuidado também é coisa de preto, como esse olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, é mais respeitoso também, na verdade é coisa de preto. Nasceu com a gente. A colonização que nos fez esquecer, a colonização que nos disse e ainda continua nos dizendo o contrário, porque o racismo ele cada vez mais vai se aperfeiçoando a ponto de, beleza, a maioria de nós nunca viu um comercial que de fato dissesse você é feia. O lance é que foram dizendo que a gente é feia porque a gente não estava na lista das bonitas. E aí, quando tu não tá na lista das bonitas, tu não tá no comercial das bonitas ou na novela das bonitas, tu vai entendendo que por não ter aquela característica, você é feia. Essa Sim. é o aperfeiçoamento do racismo. É algo que não é dito diretamente, mas você e o seu corpo vão entendendo nas entrelinhas. O afeto é nosso. É isso aí, Dalfar. É isso, MC E aí eu vou aproveitar e já falar sobre autoconhecimento feminino e os ciclos, que sobrando tempo a gente abre para as perguntas. Tá Beleza? bom. Beleza. Beleza pra todo mundo? Acho que beleza pra todo mundo. Aposto que tá todo mundo com a mesma cara que eu. Tá assim, meu Deus do céu, quanto aprendizado. É isso. E eu tô aqui só como um pontapé inicial, porque, enfim, cada coisinha que eu falar, por favor, tenham um papel e caneta na mão, anotem e joguem no Google, se auto-pesquisem, pesquisem conhecimento africano, porque nem, assim, não vai aparecer na TV alguém falando comumente sobre isso, sabe? É o conhecimento Sim. que vai muito contra a academia e tudo que a branquitude nos ensina. Fala, João. É importante falar também, para quem tiver mais curiosidade depois, claro que a Chantal vai falar um pouquinho mais no finalzinho. Mas para quem quiser saber mais, além de jogar no Google e pesquisar, a Chantal também ministra oficinas, né, Chantal? Uhum, sim, sim, sim. Sobre ginecologia natural. Então, Exato. quem tiver mais dúvidas, depois que acabar aqui o talk, Chantal, quem quiser te procurar no Instagram, mandar um direct, tudo bem? A pessoa pode Tudo. procurar por lá? Não, meu DM está sempre aberto para vocês. Eu posso até demorar para responder um dia, mas eu tô aqui. Ó, a MC Dalfarra falou, todo mundo com caderninho anotando tudo. Todo mundo com caderninho, dá pra ver. Olha isso aqui, ó. Ah, já, mas isso tudo? Caramba, Sim, gente, que legal. eu falei que eu tava aqui tomando nota das coisas. Então vamos lá. Ciclos femininos. Hum. Antigamente, ah, muitas populações contavam o tempo a partir do tempo lunar, a partir dos ciclos lunares. Não sei se dá para ver aqui o lunário. Esse é um lunário, que são as fases da Lua do ano de Tô vendo. 2020. E era assim que muitos povos contavam o tempo, ou seja, a Lua tem 4 fases. A primeira fase é a fase nova, que está conectada com a fase uterina de sangramento. Peraí, deixa eu pegar aqui direitinho, senão vou acabar confundindo vocês. Então, a primeira fase lunar, ela se conecta com a primeira fase uterina, que é a fase de sangramento, onde o endométrio, onde o útero está descamando o seu tecido mais interno, que é o endométrio.
Ao mesmo tempo que essa fase de sangramento, ela tem conexão com a ideia de morte, com a ideia de renovação, né? Morte é, enfim, quando eu falo morte, é quando você deixa embora tudo aquilo que não lhe serve mais, que um dia serviu, mas não lhe serve mais, assim como o endométrio. E aí também está conectada com o elemento terra, e é, como eu já disse, a lua nova. A primeira fase, né, do ciclo uterino, ela é essa fase em que o nosso corpo está mais cansado, por conta, enfim, da queda hormonal mesmo que passa. E é uma fase que eu indico total recolhimento. Não se puderem, não façam nada quando vocês estiverem menstruadas. Não nessa ideia, sei lá, cristã, de que a mulher menstruada é suja, tudo que ela tocar é sujo. Não. Não é esse que é do Antigo Testamento. Mas é uma ideia mesmo de economia de energia. Porque o corpo precisa do máximo cuidado possível, uma fase para você ser bem mimada, né, por alguém, por você mesma, e fazer o menos possível. Além disso, para quem tiver maior interesse em se auto-pesquisar, é uma fase que eu indico inserir o dedo na vagina para vocês verem como o colo do útero ele está mais baixo do que nas outras fases. Ele está mais perto da entrada da vagina. E não é possível perceber o muco, né? O que algumas chamam de corrimento, mas eu não gosto dessa palavra. Eu chamo de muco cervical, que é o muco, a secreção que o colo uterino, ou a cervix, né, é a mesma coisa, colo uterino e cervix é a mesma coisa, secreta durante todo esse ciclo. Então, ai, peraí, acabei me perdendo. Peraí. Nossa, eu tô achando uma lição isso. Ai, De verdade. Eu já quero sério? saber. Enquanto você lembra aí o que você tem, a Aham. outra fase para falar, primeiro olha, eu já ia falar MC da Alfara. A Chantal é do Rio de Janeiro. Isso. Então, para quem é de São Paulo, que quiser fazer alguma oficina tua, como faz? Tá rolando oficina Online. online? Como tá rolando? Tá Então, rolando? tá? Eu sempre ia para São Paulo, na verdade eu sempre vou. E agora, para ninguém perder essas minhas oficinas, eu criei o formato online, é, que é basicamente 1 hora e meia de aula em um dia e 1 hora e meia de aula no outro dia. E aí nas minhas oficinas eu falo sobre o ciclo menstrual. Falo sobre hormônios, sistema endócrino, chakras, respiração, rituais da lua. Eu vou acabar falando um pouco, porque a lua, ela potencializa algumas coisas que a gente quer mandar ir embora ou ver crescer. Então, eu trago toda uma Você sabe que o conexão. DM vai bombar, né? Oh, meu Porque Deus, eu me mesma já vou ser preparando. uma aluna. Eu mesma já vou ser uma aluna. Ô, Chantal, só para te avisar, e para avisar todo mundo, porque eu acho que todo mundo vai meio que chorar também, daqui 10 minutos a gente 10 acaba. minutos! 10 minutos. Beleza, eu vou correr aqui. Vamos lá. Tá. A segunda Eu fase é tenho a fase. medo, eu só tenho um receio de acontecer o que aconteceu com a Elo. A Não dá Elo, a gente tempo. estava no meio da live, deu 20 segundos o Instagram. Eu tava. Ai, eu vou falar rapidinho, em 5 minutos eu acabo. Sério, sério. A segunda fase do ciclo menstrual, do ciclo lunar, é a fase de pré-ovulação. A pré-ovulação, ela tem uma energia de criança, né, que é aquela fase em que a gente está mais curiosa, querendo saber de tudo da vida. Ela também está conectada com o elemento ar e a fase de lua crescente, que começa ali as seivas das plantas, as marés a se levantarem. As águas começam a se mover. É uma fase em que o muco cervical ele está mais pegajoso, tipo aquele creme de hidratação pesada, em que a gente vira o pote e não cai. Ele está mais pegajoso e o colo do útero ele tá começando a se levantar. Tipo, na fase menstrual estava mais baixo, na fase de pré-ovulação ele já tá meio aqui no meio. Aí é uma fase em que eu indico de botar os projetos no papel.
aproveitem esse gancho energético para subirem tirarem os projetos de vocês do papel. Sério, gente, dá muito bom. Eu sempre indico isso no meu e-book e nas minhas oficinas, tanto que a gente acaba fazendo um mapa menstrual. Ok, seguindo. A gente tem a fase de ovulação, a terceira fase do ciclo, e é uma fase conectada com a fase solar verão, conectada com o elemento fogo e de lua cheia. É uma fase em que a libido está no teto. Se você menstrua e não sabe e não consegue perceber quando o teu corpo está ovulando, isso é um sinal de que você se desconhece totalmente. Desculpa, trago verdades. Por quê? Porque a fase da ovulação, ela grita. Assim, quando a lua cheia está no céu e é impossível assim você não perceber ela, ou que o céu está mais iluminado, assim também é quando você está na fase de ovulação. Então, a libido está no teto e é uma fase em que eu indico masturbação. Gatas, se joga. Se joga. É uma fase em que o muco está mais elástico e está em maior quantidade também. Algumas podem perceber que estão molhando a calcinha ou algo do tipo. É só questão que vocês estão na fase fértil, fase ovulatória. E o colo do útero está mais elástico, está mais firme, está na textura do nariz. E aí a gente tem a última fase, que é a fase de pré-menstruação, que é uma fase conectada com a energia solar de outono e com o elemento água e de lua minguante. É uma fase em que eu indico vaporização uterina. Lá no meu Instagram eu falo melhor sobre isso. E também indico fazer avaliação de como foi esse ciclo. Como foram esses 28 dias, 30 dias de ciclo menstrual e de ciclo lunar para você? O que deu bom e o que deu ruim? É isso, acabei. Nossa, maravilhoso, assim, de verdade. Aí, deixa eu já falar, tem duas perguntas. Uma é, qual a sua opinião em relação às culturas de mutilação genital, né? As culturas Uhum. que têm isso. E uma outra pergunta peraí, sua opinião sobre anticoncepcional. Acho que é a Bruna. A Bruna usa desde os 15 anos, ela está com 18 agora, e ela não vive sem. Toda vez que ela tenta parar, ela sente muita cólica e o rosto enche de espinha. Nossa, sobre mutilação genital primeiro, acho que essa é mais uma forma, é literalmente uma forma de castração feminina. Aqui no Ocidente a gente vive um outro tipo de castração feminina, que é uma castração mental e acaba sendo física também, mas essa mutilação, ela é mais física ainda. É onde é retirado ou, enfim, cortado de alguma forma um órgão que está no corpo feminino justamente para proporcionar prazer, né? Só tem essa função, proporcionar prazer e alavancar a bioenergia do corpo. Vocês precisam... Enfim, eu tenho uma fala sobre bioenergia muito boa, mas não vou fazer agora. E eu sou totalmente contra essa prática e fico feliz vendo cada vez mais países proibindo essa prática. E sobre anticoncepcional, primeiro, não larguem sem a especialista que acompanha vocês indicar e também não tomem sem que especialistas indiquem. É medicamento, gente, é coisa séria. E, enfim, enfim, não sou tão a favor, né? Mas tomo cuidado às vezes de trazer meu posicionamento para a internet, porque algumas podem usar minha fala para justificarem, né, algumas ações. Então eu encerro aqui. Não sou tão a favor, mas também não vou falar para geral e largando, porque tem que ter um acompanhamento. Mas é Qualquer algo que coisa, acaba estagnando o nosso autoconhecimento. A gente acaba deixando de ovular e aí não menstrua. Mulheres que tomam anticoncepcionais não menstruam. E aí a gente para de conhecer o nosso próprio corpo. quem quiser saber um pouquinho mais, a Bru, por exemplo, que fez a pergunta, se quiser, manda Sim, um DM para a por Chantal, favor. para ela Porque falar poder só no falar um ao vivo é pouquinho. muito pouco tempo e é muito superficial. Me chama no DM se vocês têm questões mais profundas, gente, por favor.
Prepara, viu? Porque olha só, eu mesmo já vou mandar umas 300 perguntas. Já Alguém estou me perguntou se a live preparando. vai ficar salva. Vai ficar salva sim, assim como todas as outras da semana passada. Eu vou ter que começar a encerrar, mas eu quero agradecer assim Passou tão rápido. absurdamente. Pois é, menina, passou uma hora já. Eu quero agradecer absurdamente todo o tempo dedicado, toda a receptividade que você teve assim que a gente te procurou, Chantal, o presente que é te escutar falar, de verdade. Eu mesma, eu quero fazer um curso teu, uma oficina tua, porque a minha relação comigo nesse sentido, né, no que diz respeito à ginecologia natural, por exemplo, é a primeira vez que eu tenho contato com esse assunto. Então, eu quero me descobrir mais, saber um pouquinho mais sobre plantar a lua, eu acho que é um assunto super legal, que não Uhum. deu tempo a gente falar aqui direito, Não. mas quem quiser saber também te procurar, é importantíssimo. E te agradecer, de verdade. Eu só posso te agradecer, te agradecer e te agradecer, de verdade. Ai, obrigada pelo convite, obrigada a cada uma que separou uma hora, né, para assistir aqui a live comigo. Continuem aqui porque o festival vai ter continuidade, vem aí da Alfarra. E, enfim, quem quiser saber mais sobre outras questões, me chama no DM, também tenho bastante coisa no meu feed. Enfim, vamos se conhecer, vamos se comunicar. Ó, já aqui não falou uma semana de live com a Chantal, por favor. Concordo. Ai, de live não, né, gente? De preferência pessoalmente. Não aguento mais essa Ai, quarentena. pessoalmente, gente, vai acabar e vai ser Não, gostosinho. mas eu tô, Eu eu tô falo. falando, não aguento mais essa quarentena, mas tem muita gente que está nas ruas porque precisa estar e que, na verdade, queria estar vivendo a quarentena e não pode. Então, eu retiro o que eu disse, Exato, né? exato. Lugares e Porque eu lugares. tenho necessidade de poder estar em casa, me proteger, mas eu sei que outras pessoas não estão podendo. Mas também, Então, já, eu acho que é muito. A sua fala também é muito do lugar de não aguentar esse ambiente, né? Do motivo da quarentena. Então, realmente, a gente sim, quer ver essa situação de saúde sendo resolvida e para que a gente volte a sociabilizar fisicamente, não mais só online. sim. E precisou uma pandemia para a gente entender o quanto o afeto é necessário, não é Ai, mesmo? verdade. Eu tô com saudade de Ai, ser nem me fala. abraçada. Um abraço a todo mundo. Queria agradecer, então, Chantal, muito, muito, muito obrigada. E mais vivências assim. A gente vai transformar esse festival presencial, tenho dito. E aí a gente vai Sim, poder se conhecer todo mundo pessoalmente. precisamos. É isso, Obrigada, gente. meu Muito amor, de obrigada verdade, por rainha. tudo. Rainha Adorei. absoluta. Obrigada mesmo. Um beijo. Até Beijo. breve. Eu vou continuar online que eu quero assistir as meninas depois. Por favor. Beijo. Um beijo. Tchau. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo nesse talk. Avisar que o próximo talk vocês vão descansar da minha imagem, porque quem estará aqui será Fernanda Fernandes e Renata Victorati, falando sobre como a alimentação influencia em momentos pandêmicos como os atuais. Então estejam online, as meninas vão entrar agora, daqui 5 minutos. E é isso. Muito obrigada, gente, mesmo. Um beijo e a gente se vê em 5 minutos.